melhor noite para todos. Assim é? Deve? Ah, papai. Assim é. Nós estamos felizes. Entramos o 2003, o ano de 2023, com muita alegria, muita segurança, animados. Tem que ser, melhor noite. Bem animados, bem dispostos, que é bom ter isso, porque você organiza a sua vida. Para Deus não tem 1 ano, 2 anos, porque para Ele 1 ano é como 1000 anos, é como se fosse hoje. Como se fosse hoje. Então nós, que na carne, no corpo estamos, então nós temos que organizar dentro disso. Assim é? E eu recebo esse ano a transformação dos nossos corpos. Assim é? Recebo. Porque essa graça veio nos coroar com esse entendimento e finalizar com a transformação dos nossos corpos. Assim é, pessoal? Então nós vamos falar novamente sobre o dom de línguas, que é importante. E os dons espirituais têm que estar em ascendência no nosso meio. Você tem que praticar os dons, porque ele é um presente de Deus para a sua igreja. Agora, tudo com decência e ordem, porque Deus não é Deus de confusão, mas de ordem. E nós estamos aqui para colocar essa ordem na mente de vocês que estão aqui e aqueles que nos ouvem pela internet, e são chamados os internautas. Assim é? Assim é. Baseado em 1 Coríntios 14, no versículo 1. Vamos ver aqui o que Paulo fala. Como isso é necessário para a igreja? A igreja está meio perdida nesses dons. E a gente vê isso claramente. Uma certa desordem nos dons espirituais. E ele diz aqui: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, porque quem fala em língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende. Eu assustei com a criança. Falei, olha aí. Aqui em cima tem papai. Eu acho irmã dela. Qualquer dia vem aqui. Vamos ver o versículo 2 então. Pois quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Versículo 4. O que fala em línguas, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que todos vós falassem em outras línguas, muito mais, porém, que profetizeis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo que se interpretar, para que a igreja seja edificada. Então, abençoado, Deus quer que nós desfrutamos desse dom. E Ele anuncia e nós pregamos para que fique na sua mente. Você tem que saber disso, que o dom de línguas é um dom de Deus. Então ele é o quê? Muito bom. Porque vocês e eu viemos de um sistema religioso. E o que destaca principalmente no Pentecostais é o quê? O dom de línguas. E a gente vê que ali não há uma administração, porque quando eles iniciam a sua reunião, o seu culto, e logo é tomado todos de língua e começam a falar e outros profetizando, você não entende absolutamente nada. Está o que? Em desordem. E os tradicionais, como nós falamos, eles aderem mais o dom de língua como um dom de nação. Português, francês, o italiano, o inglês. Então eles dizem que é isso aí. E eu posso contestar eles, porque o dom de espírito não é o dom de falar idiomas. É o dom de falar com Deus. É uma fala exclusiva da nação de Deus. Aonde estão os seus anjos? E Paulo fala aqui que são línguas de anjo.
fala de anjos também. Então nós precisamos de saber disso para aproveitar o máximo desses dons, porque nós estamos caminhando para o quê? A transformação. E esses dons impulsionam a mim e a você mais próximo dessa transformação, porque quando você fala em línguas, você fala para quem? Para Deus. Você quer ter uma comunhão com Deus? É o dom de língua. Ele faz com que você e eu nos aproximemos no máximo com Deus. E você se santifica dessa forma. Assim é, Berta? Então ele vem dizendo, em primeira, ele diz, seguir o amor. Então, o amor é o início, é a estrutura de qualquer edificação, é o amor. E nós falamos que o amor, o que é o amor? Ele é o quê? Paciente, benigno, não arde em ciúme, não é vaidoso, não ensoberbece, não conduz inconvenientemente. O amor não se ressente do mal. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Não existe essa, eu não tenho amor mais por você. Bom, pode ser o amor carnal, porque o amor carnal, ele é paixonite. Se apaixona, de repente, passa um mês, um ano, você já não tem mais aquela afetividade para a pessoa. Que são 3 níveis de amor. O amor eros, o amor filos e o amor ágape, que é o amor de Deus, que não se ressente do mal. Podem fazer o mal que quiser contra nós, você continua amando, porque ele jamais acaba. Então, para usarmos os dons espirituais, o amor tem que estar o quê? Em ascendência na minha vida, na tua vida. Porque esses dons espirituais, eles são calibrados com o amor. Aí você faz com o quê? Com ordem, com zelo. Eu procuro me instruir na palavra o máximo que eu posso para conduzir de forma que edifica a mim e beneficia também a igreja. Assim é, pessoal? Então vamos lá. Ele diz aqui que o amor, que o dom de língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Então, quando alguém está falando em língua, você entende? Não. A não ser que você tenha um dom de interpretação. E Paulo preocupa com isso, que ele falou, olha, na igreja, falem quantos? 1, 2, 3 no máximo. Não havendo quem interpreta, o que tem que fazer? Cala-se e fala você com Deus. Ele não pede para você parar de falar em línguas, mas que seja entre você e Deus. E no meio da igreja não é, pela instrução de Paulo, uma prática que tem que ter, porque senão vira confusão. Entra alguém ali e vão dizer que nós somos o quê? Loucos. Todo mundo aqui falando em línguas. Chega alguém e fala, eles piraram na cabeça. Todo mundo, não estou entendendo nada que esse povo fala. Então eles não vão ser o quê? Edificados. Então é necessário que você saiba disso. Quem fala em outras línguas, não fala a homens, senão a Deus. Essa que é a grande vantagem. Eu digo para os irmãos que na edificação nós tivemos um cessar desses dons, principalmente o dom de língua. Porque viemos de um sistema onde a nossa mente não tinha sido o quê? Iluminada pela graça. Não tinha descontaminado. Então, quando fala em línguas, na lei, na circuncisão, o que soa não é para a edificação. Que ele diz que o dom de língua, o que? Edifica. O que edifica? A graça. E quando você tem a graça na sua mente e você fala em línguas, você está falando com uma mente o que? Ordenada. Você vê que, infelizmente, o sistema com seus pastores não tem essa habilidade e essa autoridade de ensinar a igreja. Tem pessoas que começam a falar em línguas, você já viu, que não consegue parar. Você já viu?
ele continua falando desequilibradamente. E o dom de língua é para edificar e não desequilibrar. O dom de língua é um dom que fortalece a nossa vida espiritual. Você fica mais consciente das coisas de Deus. Então, quando eles falam, eles se perdem. E nós viemos de lá. E na edificação que foi feita pelo outro, Paulo diz, lá em 1 Coríntios, ele fala, 3:10, ele diz, segundo a graça de Deus que me foi dada, como um perito arquiteto, lancei o fundamento. Segundo o que? A graça. Que são o que? Que é o que? O Evangelho de Cristo. A lei veio pelo intermédio de Moisés. A graça e a verdade veio por meio de Cristo. Revelada a quem? A Paulo, que foi no terceiro céu. Olha que comunicado espiritual tremendo esse. E foi levado ao terceiro céu. Ele diz, no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. Então ele teve um êxtase violento. E lá ele aprendeu sobre a graça. Então os dons espirituais estavam aonde? Na mente de Paulo, para liberar e organizar os que tais coisas praticam. Assim é? Então, ele diz, segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento. E outro edifica. Nós tivemos o outro, que foi o apóstolo José Luiz, na pessoa de Jesus Cristo, o homem, fazendo o quê? Uma ponte entre Deus e os homens, reconciliando a igreja de Cristo com Deus. Através de quem? De Cristo. E ele veio e nos reconciliou novamente com Deus. E limpou a nossa mente de toda religiosidade, de todos os costumes que entristecem Deus e não dá crescimento e não há mudança de ninguém. E ele diz, e outro edifica. E agora, veja como cada um sobre-edifica nesse fundamento. Então a sobre-edificação veio agora para colocar esses dons em ordens na igreja, para começar a agir. E nós estamos liberando isso. Assim é, pessoal? Então os dons espirituais são excelentes, desde que você ouça a 14 epístolas de Paulo e coloque ela em prática, mas com decência e ordem. Assim é? Vamos ver o que ele fala aqui. No versículo 4, ele diz, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Olha, você quer ser uma pessoa edificada, uma pessoa firme, uma pessoa que não é movida por situação nenhuma, o dom de língua te edifica. Te coloca uma pessoa o que? Madura, que diante das circunstâncias desse mundo, que inteiro jaz no maligno, você tem um posicionamento. E você fala, como Paulo, sobre todas essas coisas, somos mais que vencedores. Então não há situação nenhuma que possa destruir um edificado. Se a pessoa, ela entrou em desequilíbrio, em medo excessivo, ela não foi edificada. E ela precisa de ser edificada. E nós estamos aqui pregando a graça para isso. Para que em momentos de grande dificuldade, porque isso é guerra avisada para nós, Jesus diz, nesse mundo tereis o quê? Aflições. Então não tem como ninguém sair da aflição. Tereis, está determinado. As aflições virão sobre nós. E ele diz, mas tende o quê? Bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, esses dons vêm para que esse ânimo seja dobrado em nós, para que não caímos em derrota diante de situações que nos rodeiam. Então é muito interessante, você em situação difícil, individualmente, começa a falar em línguas, você é fortalecido, porque você fala a Deus, é edificado e fala a língua dos anjos. Certamente eles entendem o que você está falando e eles vão agir, porque eles são por nós. Não são todos eles espírito. Olha, então o dom de língua é o que? Espiritual. Não são todos eles espíritos ministradores enviados a favor
daqueles que hão de herdar a salvação, então o dom de língua, ele te edifica. Ele não é para te levar a desequilíbrio. Pelo contrário, quanto mais línguas você fala, mais firme você está. E tem sempre uma palavra boa para oferecer àqueles que te rodeiam. Porque você não teme ameaça nenhuma. É como Paulo diz, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Olha, quando você fala em língua, você ativa a mensagem da graça muito mais rápido do que aqueles que não falam. Então é necessário? Sim. É obrigado? Não. Nós aprendemos com o edificador que na graça é proibido proibir. Aqui não tem ninguém para proibir ninguém. É proibido proibir aqui. Todos têm liberdade, porque se aprende, a graça é na liberdade. Você errando, você aprende. É, não é? Porque você tem uma mente de Cristo ativada, principalmente pelos dons. E quando você e eu cometemos algum erro, nós mesmos nos disciplinamos. Paulo diz, julga-se o homem a si mesmo. Então, o que ele está dizendo? Eu não posso te julgar. Eu tenho que te instruir que você tem condição de julgar a si mesmo. Prova-se o homem a si mesmo, para ver se ele está na fé. E a fé vem pelo quê? Ouvir o Evangelho. Então prova se você está andando no Evangelho de Cristo, ou você está vivendo a lei de Moisés. Então é muito importante que você saiba disso, para você ter uma vida ímpar com Deus. E você vai ver o socorro, você vai ver os escapes. Ele diz que não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Olha que riqueza abençoada. Então nesse mundo nós vamos ter as aflições. Eu gosto de uma mensagem de Jesus de Nazaré, ainda na terra, com Cristo na sua vida. Ele faz uma intercessão. Ele diz, Pai, como eu não sou deste mundo, como eu não sou deste mundo, eles também não são. Não peço que o Senhor os tire desse mundo, mas que o que? Livre dos maus deste mundo. Olha, a intercessão foi feita. Eu não tenho mais que interceder por você ficar livre do mal desse mundo. Porque Jesus de Nazaré fez a intercessão perfeita. Não os peço que tire eles desse mundo, mas que use o quê? O livre desse mundo. Você tem visto o livramento? Olha, abençoado, quanto mais você ativa os dons espirituais na sua vida, mais você tem olhos iluminados para ver Deus trabalhando a nosso favor por meio dos anjos. Eu creio que esse dom de língua, se você e eu praticarmos diariamente, olha, você vai ver anjos em volta de ti. Não só pela fé, mas vai ver. E são anjos que são espirituais e anjo que tem carne também, se encarnou em alguém. E você vai ver que a função desse anjo é o quê? Nos livrar do mal desse mundo. Essa é a única função dele, essa. Ele não tem outra função a não ser nos livrar dos males desse mundo. Porque tudo mais foi Deus que fez em nós. Então eles são partes de serviço, de socorro para mim e para você. Ministra cura no teu corpo, porque eles sabem exatamente o que Jesus de Nazaré fez na cruz do Calvário, abençoado. Ali ele tomou as nossas enfermidades. Então os anjos sabem disso e ministram no meu corpo e no teu corpo saúde. Você recebe isso? Então, os dons fazem com que nós vemos essa glória tremenda. Você não é incauto, não é menino mais, não é ignorante com respeito às coisas de Deus. Você
tem os dons espirituais aflorados na sua vida. E nós estamos colocando isso em ordem no meio da igreja, que infelizmente não sabem usar os dons. Por quê? Não foram instruídos. Eles têm culpa de hipótese nenhuma. Os púlpitos que estão errados. As pessoas que sobem ali não sabem direcionar as ovelhas aos campos verdejantes, às águas tranquilas de descanso. Eles precisam de entrar na reforma da graça para pregar. Eles não são liberados pelo Espírito Santo para pregar. Você vê aqui essa ordem dos dons, ela não tem. Você entra em qualquer igreja de esquina aqui, você vê eles falando diretamente, diariamente na reunião deles, eles fluem com esse dom, que é de Deus, porém em desordem. Aí não edifica, aí não há resposta de Deus para a vida deles. Eles ficam no eu acho, eu senti, e na hora que você ouve eles falando, não bate em nada com a palavra. Não foram edificados e nem sobre-edificados, e não conhecem o fundamento de Paulo. Então você vê que são completamente sem instrução. Quando eles abrem a boca, você vê que não há conhecimento. Não há. Bom, vamos lá. Então o dom de língua edifica a si mesmo. Paulo diz aqui no versículo 5, não sei o que fala, é ele que fala, e nós transmitimos como ministro da graça. Ele diz: eu quisera, olha a vontade de Paulo, ele diz: já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ele está dizendo: eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas. Olha a vontade do nosso apóstolo, do primeiro apóstolo depois da cruz, nos instrui: eu quisera que todos vós falasseis em língua, porque a língua nos edifica. Assim é? Individualmente, não coletivamente, mas individualmente. Por isso que ele fala que seja 1, 2 e 3. Pode falar na igreja? Pode. Quando a igreja está reunida? Pode. 1, 2, no máximo 3. Não havendo intérprete, o que fala? Cala-se. Se você está no local onde diz que está a igreja reunida e começa a falar em línguas desordenadamente, mais do que 1, 2 e 3, você fala: Deus não é Deus de confusão. Então ele não está ali. Ô pastor, depois eu falo. Deixa depois da reunião eu te explico. Então, abençoado, nós temos hoje essa faculdade em desenvolvimento na minha vida, na tua vida. E aqueles que nos ouvem também entrarão nessa administração, nessa organização dos dons, para que o nome de Deus não seja envergonhado. Certa feita eu até contei os abençoados aqui uma piadinha de crente. E certa vez um bêbado passando diante de uma igreja, e ele entrou e os diáconos logo segurou ele. Ele diz: o que está acontecendo aí? E eles disseram: é o poder de Deus. Ah, é o poder de Deus? Não usa Deus como é que é? Anestesia? Não usa Deus anestesia, ele opera sem anestesia. Todo mundo gritando. Parece isso. Deus está operando. Pois se Deus é mau, ele não usa anestesia, não. Então você vê que não há uma boa administração. E viu Paulo isso aonde? Na igreja de Corinto. E ele começou a colocar em ordem aquilo para que o povo de Deus aproveitasse o melhor do dom de língua. E ele diz: eu quisera que todos vós falasseis em língua. Esse é o desejo de Deus. Como eu digo,
por obrigação? Não, mas por revelação. Porque toda a palavra da graça, as 14 epístolas, ela é revelação. O Espírito vai te revelar, mas o Espírito te revela aquilo que você tem o quê? Na mente. Se não tiver na mente, não há revelação. E eu recebo a igreja recebendo essa ordem e essa revelação. E venham ser o quê? Edificados. No versículo 6, ele vem dizendo: agora, porém, irmãos, ele começa a colocar ordem. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, eu já vi muito púlpito que mais fala em língua do que prega. A pessoa usa o dom, mas de uma forma errada. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitareis? Você vai aproveitar o quê? Se vós não falar por meio de mistério, revelação, profecia ou doutrina. Então, o que vai ajudar a igreja se eu começar a falar em línguas aqui? Nada. Todo mundo vai ficar olhando. Não tem interpretação, porque aquela língua, a mente está sob o comando da lei. E a lei não edifica. O que edifica é a graça. Então eles ficam ali perdendo tempo e fazendo um barulho que Deus não agrada, porque não está sob a ordem de Paulo. E o apóstolo Paulo foi chamado para trazer ordem na casa. Assim é, pessoal? Ah, papai. Vamos ver aqui. Versículo 9, falamos. Assim, vós, com a língua, não disserdes palavras compreensíveis. Então, assim, vós, se com a língua não disser palavra compreensível, como entenderá o que dizeis? Então, Paulo está falando que o dom de línguas não é para o ajuntamento da igreja. Ele proíbe, não. Ele fala 1, 2, 3. Não tendo ninguém para interpretar, cale-se. E em mistério, fale com Deus, que entende exatamente aquela pessoa que está falando em outras línguas. Assim é, pessoal. Vamos lá, versículo 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir. Olha, a igreja, ela cresce em espiral, quer dizer, nunca para, todo dia cresce. Então ele diz: assim também vós, visto que desejais os dons espirituais, procurai progredir para a edificação de si e da igreja. Se você prega como eu prego, você prega, você leva entendimento para a igreja. Você chega lá e diz: você é um abençoado, você é perfeito. Você está pregando o quê? Uma palavra compreensível para o quê? Crescimento espiritual. Agora, se você chega lá falando em línguas, os crentes podem até não incomodar, mas não estão entendendo nada que você está falando. Mas aquele que chega e não tem essa comunhão, o que ele fala? Tá louco, não estou compreendendo nada. Não estou compreendendo nada que essa pessoa está falando. É o que Paulo diz: procurai progredir para a edificação da igreja. Então os dons é uma forma progressista, tem que crescer, é edificação. Você fica firme diante das situações. Olha, eu digo para os irmãos, eu tenho essa prática. Eu parei na edificação porque precisava de limpar a minha mente. Depois que limpou, eu compreendi. Falei, é graça e eu preciso de praticar. E isso tem me dado um conforto, uma tranquilidade muito grande. Eu não desespero. Às vezes fico preocupado, mas logo tomo por base a palavra e me ordeno novamente.
Porque os dons edificam. O dom de língua, ele faz você dar graças a Deus perfeito. O dom de língua, ele ora de fato para Deus. É de fato. Não tem mistura, não tem confusão entre você e Deus. Mas entre a igreja, aí há confusão. Assim é, pessoal. Então, Paulo diz: dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vós. Então Paulo falava o quê? Em línguas. E ele diz: sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então ele ouviu Cristo falando em línguas. A palavra diz que ele recebeu no terceiro céu palavras inefáveis, que um homem não é digno de falar. Qual homem? Natural. Porque não entendem nada. Você falar que ele é um abençoado, ele fica completamente pirado. Se é perfeito, não tem pecado, o diabo foi destruído. Caramba! Para a pessoa que está tanto tempo na religião, ele se sente impossível de acreditar que os anos que ele passou naquele sistema tem que julgar tudo por terra. Porque é homem o quê? Natural. O espiritual entende tudo de Deus. Porque ele entra na prática do espiritual. E o dom de língua abençoado é um prêmio de Deus para a minha vida e para a tua vida. Você recebe? Eu recebo. Os abençoados recebendo revelação e entrando nessa prática, para que o nome de Deus seja exaltado, glorificado entre nós, a sua igreja. Assim é? Ah, papai. Bom, eu acho que aqui encerra, porque já falamos e estamos... Aqui no 26, só ler. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Que é o sistema fala culto. Nós não prestamos culto a Deus. Por quê? Ele não está lá em cima, ele está em nós. Nós somos os santuários de Deus. Então não faço culto. Nós reunimos, como Paulo diz aqui. Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outro língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação da igreja. No caso de alguém falar em outra língua, olha, Paulo frisa aqui. Ele diz, no caso, quer dizer, se alguém no meio de dezenas, centenas, milhares de pessoas quiser falar em língua, existe uma ordem celestial. No caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2, ou quanto muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Está instruído. Está instruído, não tem como falhar. O problema é que os pastores querem que o povo esteja sem informação. Porque uma pessoa sem informação, ela é fácil de quê? Dominar, manipular. Agora os dons é visto aí por fora como uma decadência nossa. Porque não usamos ele dentro da ordem paulina. Agimos desequilibradamente. Mas uma vez que você entra em ordem, olha, as pessoas vão exaltar os dons espirituais. Porque você age com decência e com ordem. Assim é, pessoal. Receba sem limite. Melhor noite. Essa é a palavra do Senhor. Abba, Pai.